vai libertar todo aquele que nele crê. Se aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Pai do Senhor, igreja, vamos levantar um clamor ao Senhor nessa noite. O nosso Deus é poderoso, Ele é fiel, Ele está presente em todos os momentos das nossas vidas. O nosso Deus é poderoso. Creia na palavra dEle, creia no Senhor, Ele é real, Ele vivo está. Clame nessa noite, porque o Senhor é socorro, o Senhor é poderoso, amém? Oremos. Pai, nós te adoramos e te exaltamos nessa noite de adoração e clamamos a Ti, cremos na Tua palavra e cremos na Tua soberania e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu agir. Obrigada, Jesus, pelo Teu mover. Obrigada, Jesus, por nos curar e restaurar e transformar as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos dar esperança. Obrigada, Jesus, por nos dar força e fé. Obrigada, Senhor, porque olhando para Ti, Senhor, nós continuamos e cremos na Tua palavra, que o Senhor é fiel e poderoso e que o Senhor supre todas as nossas necessidades. O Senhor está bem presente. Obrigada, Jesus, por nos transformar e restaurar. Obrigada, Jesus. Nós colocamos diante do Senhor esta nação, nós colocamos diante do Senhor cada família brasileira. Ah, Deus, vem e toma o Teu lugar, vem restaurar o Teu altar, Senhor. Ah, nós clamamos nessa noite por restauração e cura. Ah, vem com o Teu poder de restaurar, Senhor. Nós cremos, vem, nós queremos a Tua presença, nós queremos declarar o nosso amor a Ti, Pai. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade, Jesus, pelo fôlego de vida, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada por cada irmão e irmã, cada pessoa que está nos ouvindo. Obrigada, Jesus. Recebe, é para a Tua glória. Amém. Creia que Ele é poderoso. Aleluias. Glória a Deus. Santo, maravilhoso Deus. Oh, Deus maravilhoso. Para quem você tem entregado o teu coração, entrega o teu coração para o Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, Pai. Pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Toda honra, toda glória é tua, Jesus. Que o nosso coração possa ser cada vez mais o Senhor. Aleluia, Senhor.
Meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Pra sempre. E sempre. Meu coração. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Pra sempre. E sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Eu sou teu e tu és Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Te adorar, te adorar, te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te Pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. pra te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Sempre, sempre te adorar, meu Senhor. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos viver cada vez mais para adorar o nosso Senhor. Que nós possamos viver cada vez mais para exaltar o nosso Senhor. Que nós possamos viver cada vez mais para engrandecer o nosso Senhor. Pois Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno e merecedor de muito mais, de honra, de glória, de louvor, de adoração. Aleluia, Senhor.
és o nosso Deus e nosso Pai. Tu és o nosso guia, o nosso protetor, ó Pai. E a Tua palavra diz, Senhor, para nós olharmos para Ti e não nos desviar, ó Pai. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? De onde virá o Teu socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Senhor. Que os nossos olhos venham estar focados a Ti, porque de Ti vem a salvação, de Ti vem a cura, de Ti vem a libertação. Glória a Deus. Olho para Ti. Não vou me desviar, que eu veja, assim como Tu vês. Olho para Ti e o meu socorro vem, porque sabe do que eu preciso ter. Não vou me desviar, Que eu veja, assim como Tu vês. Olho para Ti e o meu socorro vem, porque sabe do que eu preciso ter. Paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria muito grande, é um prazer
poder ministrar a palavra de Deus para os irmãos que estão assistindo aí o nosso culto online, para os irmãos e para aqueles também que muitas vezes estão assistindo aí pelo YouTube, que ainda não conhecem a palavra de Deus. É um prazer poder ministrar desta palavra maravilhosa, deste livro muito poderoso. Poderoso não porque o livro em si é poderoso, mas porque nele contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor para as nossas vidas. E é maravilhoso poder ministrar isso para os irmãos. Eu peço aos irmãos que os irmãos acompanhem comigo. Nós vamos hoje falar no livro de Gálatas, o capítulo 5. Vamos ver dos versículos 13 ao versículo 26. Amém? Vamos começar aqui. A partir do versículo 13. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. A partir do versículo 16 agora. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo aqui, ele fala, a carta de Gálatas, ela fala para combater, Paulo escreve a carta aos Gálatas para combater as doutrinas das pessoas, dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eles eram pessoas dentro da igreja dos Gálatas, essas pessoas que pregavam que não era só através da fé em Jesus Cristo que a salvação era obtida. Eles queriam adicionar coisas da lei de Moisés, coisas da lei dos judeus, para que as pessoas, os gentios, que se convertessem ao Evangelho, se convertessem à doutrina de Cristo, para que eles precisassem fazer coisas da lei, para que através dessas coisas da lei eles fossem salvos. E Paulo escreve essa carta para os Gálatas para advertir para eles, não é assim que eu ensinei a vocês. Como que vocês aprendem de um jeito e agora através deles vocês querem adicionar coisas à salvação em Cristo? Paulo escreve a carta para isso. E para dar descrédito à pregação de Paulo, a pregação pela qual os Gálatas haviam se convertido,
o que os judaizantes faziam? Eles queriam desacreditar o ministério de Paulo, dizendo que Paulo, ele não é apóstolo porque ele não andou com Jesus. Queriam dar descrédito às palavras que Paulo havia dito, para dar descrédito à forma como Paulo tinha ensinado aos Gálatas, que a salvação era através de Cristo, unicamente pela fé em Jesus Cristo. E os judaizantes queriam desacreditar essa mensagem para adicionar que através da lei e de Cristo, não era só de Cristo, que eles deveriam fazer as coisas da lei para serem salvos. Mas Paulo também, anteriormente, nos outros capítulos, ele fala sobre o ministério dele, que o próprio Pedro, João e Tiago haviam confirmado esse ministério e que ele era também um apóstolo de Cristo, que ele pregava a mensagem do próprio Cristo, para que o testemunho dele também era verdadeiro, para que eles não acreditassem nessas adições que essas pessoas, os judaizantes, eles queriam fazer. E ele faz essa explicação nos capítulos anteriores, para ele chegar no texto e dizer, no capítulo 5, antes do versículo 13, ele fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque não é nem a circuncisão, não é a incircuncisão, não é a lei. Fazer coisas da lei que salvaria os Gálatas, para que eles voltassem à mensagem do evangelho, do verdadeiro evangelho. E a partir do versículo 13, Paulo fala: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia não useis a liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros, mediante amor. No bloco do versículo 13, 14 e 15, Paulo ele quer explicar para os Gálatas: não usem esta liberdade que vocês têm em Jesus Cristo, da qual vocês estão livres de cumprir as coisas da lei para serem salvos. Não use dessa liberdade que vocês têm para fazer as coisas da carne, para fazer as obras da carne. Vocês foram libertos em Cristo, mas vocês não foram libertos para fazerem aquilo que vocês querem, as obras da carne. Antes, sede servos uns dos outros, mediante o amor. E que amor é esse qual Paulo fala? Paulo fala desse amor, mas é o amor de Cristo, que é gerado em nós para que nós venhamos a servir uns aos outros, não servir os nossos desejos, não servir a nossa carne, não servirmos a nós mesmos. Não usemos essa liberdade em Cristo, essa liberdade que Jesus conquistou na cruz por nós, Paulo fala para os Gálatas, para que nós sirvamos a nós mesmos, para que nós sirvamos aos nossos desejos, para que nós sirvamos a nossa carne. Nós devemos ser servos uns dos outros, em amor, no amor que há em Cristo Jesus. Nós somos libertos da lei no sentido que não é através da lei que nós obtemos a salvação. Nós não podemos dizer que a lei nos salva. Nós somos libertos em Cristo para que, através de Jesus, nós pudéssemos servir aos outros e fazer obras em amor ao próximo. Porque aí no versículo 14 fala: pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo aqui ele fala só da parte, porque Jesus, na pregação ele fala para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus diz que isso resume a lei e os profetas. Mas Paulo fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque no versículo 13, ele fala para sermos servos uns dos outros mediante o amor. Mas esse amor, nós só podemos amar ao próximo como a nós mesmos, se primeiramente amamos a Deus sobre todas as coisas. Então Paulo aqui ele não exclui, ele não tira Deus da vivência cristã, ele não tira Deus do mandamento. Ele sabe que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas e ao próximo como a nós mesmos. E esse amor do próximo, para com o próximo como a nós mesmos, ele passa por amar a Deus primeiramente. Então Paulo aqui ele não tira a importância de se amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele, muito pelo contrário, ele reforça isso através de dizermos para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos.
Porque no versículo 15 ele fala: se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Por quê? Porque a pregação dos judaizantes, na igreja dos Gálatas, ela estava dividindo a igreja. Ela estava causando brigas, ela estava causando dissensões entre os irmãos. Os irmãos passavam a se estranhar, passavam a brigar uns contra os outros. Por quê? Eu creio que alguns deles ainda mantinham os rudimentos da pregação de Paulo, da pregação do evangelho verdadeiro. Outros não, já iam pela linha dos judaizantes. Falando, não, mas iam pelos pensamentos dele, mas Paulo não era apóstolo de verdade. E isso causava brigas entre os irmãos. E o versículo 14 fala para amarmos o nosso próximo. Então quer dizer que os judaizantes, essas pessoas que queriam pregar além da palavra de Cristo, além do evangelho, eles estavam dividindo a igreja, eles não estavam unindo a igreja, eles estavam fazendo o contrário daquilo que Deus, daquilo que Jesus quer para nós. E isso já era um ponto de alerta. O ensino dos judaizantes estava fazendo eles brigarem entre eles. E não é isso que o evangelho faz. Não é isso que o evangelho traz para as nossas vidas. O evangelho ele é diferente. O evangelho ele é um evangelho de amor, de paz, de união. Tanto que a partir do versículo 16, Paulo fala: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma nenhuma satisfareis as vontades da carne. Irmãos, se nós vivermos pelo Espírito, se nós vivermos guiados pelo Espírito Santo, nós de forma nenhuma nós iremos satisfazer os nossos próprios desejos, as nossas próprias concupiscências. Nós não daremos vazão ao pecado, o que não significa que nós não iremos tropeçar durante a vida, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Mas se nós vivemos pelo Espírito, nós não continuaremos na prática constante do pecado, afastados de Deus, querendo se afastar de Deus. O pecado não será a nossa satisfação, porque nós seremos satisfeitos pelo Espírito. Por isso que Paulo fala: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, para que nós não satisfaçamos as obras da carne, as vontades da carne. Se nós vivemos pelo Espírito Santo, nós estaremos cada vez mais preocupados em satisfazer as vontades de Deus, em satisfazer as vontades do Espírito, porque o Espírito Santo vai gerar em nós essa vontade de não obedecer à nossa carne. Tanto que Paulo fala no versículo 17: porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então quer dizer, o Espírito Santo, ele se opõe à nossa carne, de modo que a gente não consiga fazer aquilo que a nossa carne deseja. O Espírito Santo opera em nós essa vontade santa de obedecer ao Senhor, de obedecer à vontade de Deus. E é interessante que Paulo ele explica que aqueles que andam no Espírito, eles não estão mais debaixo da lei. Como ele fala no versículo 18: contudo, se sois guiados pelo Espírito, vocês já não estão subjugados pela lei. Ele associa o Espírito à liberdade que há em Cristo Jesus, e a graça em contraste com a lei e as obras da carne. As obras da carne e a lei, por si só, meus irmãos, elas não salvam. Elas não podem por si só salvar. As obras da carne, elas são contra aquilo que Deus quer para nós, a forma como Deus quer que nós venhamos agir na vida. Mas a lei por si só, os mandamentos morais, a forma como Deus quer que nos comportemos no mundo, essas coisas por si só, elas não podem salvar também. Então Paulo, ele pega e fala, citando a carne, Paulo quer colocar que viver na carne e viver aqui achando que através da lei nós somos salvos, são duas coisas que são igualmente erradas.
Viver pelas obras da carne, viver fazendo aquilo que a carne deseja. Viver fazendo as obras da carne, como Paulo fala a partir do versículo 19. Que as obras da carne são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatrias, todas as obras da carne que Paulo cita. Viver fazendo essas coisas e viver acreditando que só através da lei nós seremos salvos, que fazendo as coisas da lei nós vamos obter a salvação, viver pensando dessas duas formas é igualmente errado. Porque era isso que os judaizantes queriam fazer. Os gálatas acreditarem. Eles queriam fazer os gálatas acreditarem que fazer as obras da lei os salvariam. Não era o sacrifício de Cristo para as pessoas, os judaizantes, não era suficiente. Não era suficiente, mas Paulo coloca que as obras da carne, se acreditamos, as obras da carne nos separam do Senhor, porque elas são pecado, a imoralidade sexual, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, tudo isso é pecado. Mas viver acreditando que através da lei se obtém salvação, também é errado. Paulo coloca as duas coisas no mesmo patamar. Ele não exclui nenhuma das duas possibilidades. E a partir do versículo 19, ele começa a enumerar essas obras. Todas as obras que eu citei aqui, a imoralidade, a impureza, a libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, são desentendimentos, facções. Pessoas como dizem, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. Fazer essa divisão, sabe? Querendo dividir a mensagem. Causando briga, causando dissensões entre os irmãos, a inveja, a embriaguez, a orgia, porque essas coisas são as obras da carne que os ímpios praticam, irmãos. São obras da carne que elas satisfazem a carne porque as pessoas, os ímpios, vivem na carne. Eles não vivem para satisfazer a Cristo, eles vivem para satisfazer os seus próprios desejos. E viver para satisfazer esses desejos, que são da carne, que são pecaminosos, que nos afastam do verdadeiro evangelho, nos afastam de Cristo, é errado. Viver dessa forma. Tanto que Paulo no versículo 21, no final ele fala, como já preveni antes vocês, os que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Eles não herdam o reino de Deus. As pessoas que praticam essas coisas, que vivem nessa prática e gostam de estar nessa prática e acham bonito, nós vemos o mundo aí fora glorificando essas coisas, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, as idolatrias, e glorificando todas essas coisas, incentivando as pessoas a fazerem dessa forma. Mas essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. E viver dessa forma, assim como viver acreditando que através de se fazer boas coisas, através de eu agir certo com o meu irmão, não maldizendo ele, mas achar que nestas coisas está a salvação, é errado. Nós não fazemos as boas obras, nós não fazemos as boas coisas para sermos salvos. A nossa salvação, ela já foi conquistada por Cristo Jesus na cruz. E não há nada de bom que nós possamos fazer que possa conquistar essa salvação para nós. Porque essa salvação já foi conquistada pelo preço do sangue de Jesus derramado na cruz. É através da graça. Então as obras da lei, não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, essas coisas por si só elas não podem salvar. É o sacrifício de Jesus na cruz que nos salva. Porque através da graça do Senhor, através de recebermos esse sacrifício, nós faremos as coisas da lei, mas não para que elas nos salvem, como os judaizantes pregavam para os gálatas. Mas nós faremos porque nós queremos agradar ao nosso Senhor. Porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Porque a lei ela nos mostra como nós devemos proceder, como nós deveremos nos comportar, mas não é através disso que nós somos salvos. Cristo aboliu a lei no sentido de que não é através dela que nós seremos salvos.
é através da graça que há em Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz. Paulo, no versículo 22, já começa a falar: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Ele começa a enumerar o fruto do Espírito Santo na vida das pessoas. E é engraçado que no versículo 22 ele não fala frutos, ele fala fruto. Mas ele começa a enumerar várias coisas, como o amor, a mansidão, o domínio próprio, a benignidade, a paciência, a paz. Mas por que fruto do Espírito? Ele quer dizer aqui fruto porque as pessoas que agem desta forma, que têm o amor, a alegria, isso é o Espírito Santo que gera nas pessoas. A presença do Espírito Santo na vida dessas pessoas gera isso. Gera o amor, a alegria, a paz. Essas coisas vêm todas juntas com o Espírito Santo. É fruto de se ter o Espírito Santo na sua vida. Ele usa uma analogia como se nós fôssemos uma árvore. E o Espírito Santo é a vida que há nessa árvore e faz gerar o fruto. São vários aspectos, mas é uma só que dá o crescimento desses frutos. É uma coisa só, e essa coisa é o Espírito Santo. É uma pessoa de Deus, uma promessa de Jesus Cristo. Uma promessa de Jesus Cristo que ele falou que não nos deixaria órfãos, nos deixaria o Consolador, o Espírito da verdade que nos guiaria. É a promessa do Espírito Santo nas nossas vidas e é a presença do Espírito Santo em nós que nos gera esses frutos. Que nos gera o amor, a alegria, nos gera o fruto no sentido de que é através do Espírito Santo, ter o Espírito Santo nas nossas vidas, nos faz ter o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a fidelidade. Quem está no Espírito tem esse fruto. E no versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus, eles crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, no verso 25, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Paulo ele quer dizer que se nós vivemos através do Espírito Santo, porque ele queria combater o ensino dos judaizantes pela lei, nós conquistamos, não nós, Jesus conquistou na cruz por nós a salvação. E ele nos deixou esse presente do Espírito Santo, a presença dele nas nossas vidas. Então, se nós vivemos para a salvação através desse Espírito, andemos também sob a direção do mesmo Espírito. Porque não foi através da lei que o Espírito Santo nos foi dado. Foi através do sacrifício de Jesus na cruz, o que anula completamente a possibilidade de que, se nós podemos fazer alguma coisa, nós seremos salvos. Não. É pela obra de Jesus na cruz. E Paulo enfatiza isso no versículo 25, de se vivermos pelo Espírito, se nós temos a vida eterna, se nós podemos viver através do Espírito Santo, da presença de Deus em nós, nós andemos no fruto do Espírito. Andemos em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, andemos nesse fruto. Não achemos que através das nossas boas obras, através das nossas boas ações, nós conseguiremos alguma coisa para conseguirmos o favor de Deus para a nossa salvação. Porque foi através de Jesus na cruz, através da obra do Espírito Santo em nós, que nos deu a fé para crermos que Jesus é o único e suficiente Salvador, o único que pode nos salvar. Nós não devemos viver acreditando que de nós mesmos, meus irmãos, nós podemos fazer alguma coisa. Não há nada, eu não canso de falar isso, que não há nada que nós possamos fazer de bom que nos possa dar a salvação da nossa alma. É unicamente crendo que Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz, no nosso lugar, para que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna. Não porque nós fazemos alguma coisa, não pelas obras da lei, porque a lei por si só, fazer boas obras, fazer as coisas da lei, é insuficiente. É insuficiente.
Se a lei fosse suficiente, Deus não tinha enviado Jesus. E os judaizantes queriam colocar o jugo da lei, queriam colocar o peso da lei sobre os gálatas, desviando os gálatas do verdadeiro evangelho. Meu irmão, a sua salvação foi conquistada por Jesus na cruz. Você que está nos assistindo, que ainda não deu ouvidos à mensagem do evangelho, saiba que a sua salvação, saiba que a vida eterna, ela foi conquistada pelo Filho de Deus na cruz por você. Você não precisa fazer nada. Você não precisa, eu preciso doar não sei quantas cestas básicas. Eu não estou falando para o irmão ou para você não fazer isso. Mas não é através disso. Você não precisa pagar penitências. Você não precisa pagar promessas. Já foi conquistado por Jesus na cruz. E é isso que Paulo aqui nesta palavra está advertindo. Ele está falando para os gálatas: vocês foram ensinados que Jesus, através da fé no evangelho, através da fé em Jesus, que vocês são salvos, e vocês estão querendo dar ouvidos para essas pessoas que falam que a lei precisa complementar o sacrifício de Jesus porque ela não é suficiente, que vocês precisam ser circuncidados, que vocês precisam fazer as obras da lei para serem salvos. Não. Voltem para o fundamento, e o fundamento é a rocha, que é Cristo. O fundamento é Jesus Cristo, irmãos. O fundamento das nossas vidas precisa ser Jesus Cristo. A nossa vida, ela precisa estar pautada nessa esperança. Ela precisa estar pautada nessa esperança que Paulo fala aqui. Para se vivermos, porque nós vivemos eternamente através de Jesus. Nós andemos também em amor, em alegria, na direção deste mesmo Espírito, porque o mesmo Espírito que opera em nós a fé, para que nós creiamos que Jesus é o único e suficiente Salvador, este é o mesmo Espírito que nos fará andar em amor, em alegria, em paz, cumprindo a lei não para sermos salvos, fazendo boas coisas, boas obras, não para que nós sejamos salvos, não para que Deus, nós alcancemos o favor de Deus por aquilo que a gente faz, mas nós faremos porque somos salvos, não para que a gente seja salvo. É diferente. Quando você olha por essa perspectiva, a glória não é sua, a glória é de Deus, porque é Deus quem opera em você. Então, meu irmão, creia nesse sacrifício. Não ache que algo que você pode fazer pode te salvar. Porque tudo o que nós fizermos, nada disso pode nos comprar a salvação. Porque ela já foi comprada pelo próprio Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz. No versículo 26, ele fala para não nos tornarmos arrogantes, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Porque os judaizantes, plantando essas coisas, faziam com que as pessoas estivessem se provocando. Mas eu creio dessa forma. Não, mas você está errado. E começaram a dividir o povo de Deus. Porque através de ensinos errados da salvação, através de ensinos errados do modo correto de viver. Porque quando nós vivemos pela lei, nós não vivemos para a glória de Deus. Porque quando nós achamos que algo que nós fazemos pode alcançar o favor de Deus, quando a gente acha que a salvação das nossas almas são condicionadas, Deus só vai me salvar se eu fizer boas obras, isso já não é glória a Deus. Você já está se colocando no centro, porque é você que está se colocando como agente da salvação. Eu farei, por isso Deus vai me salvar. Não. E Deus, através do Evangelho da Graça em Cristo, nos diz: você não precisa fazer nada além de crer no sacrifício de Jesus na cruz. Você não precisa fazer nada, a não ser ter fé de que eu o salvo através do meu Filho Jesus na cruz, através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus. Creia nisso, meu querido. Creia nisso, porque a palavra de Deus é a verdade.
E eu creio dessa forma. E é assim que está escrito na palavra de Deus. É Deus que nos fala através da sua palavra. Meu querido, não há nada que você faça. Não há nada que você faça que possa conquistar a sua salvação. É só através de Deus, através de Jesus, através do sacrifício do seu Filho amado, que nós temos a salvação e a vida eterna. O que nós podemos tirar como lições para as nossas vidas? Que não há como se justificar diante de Deus pelas obras da lei. É só Cristo quem nos justifica. Como eu venho falando durante a mensagem toda, e ela diz isso, meu irmão, não dê ouvidos às pessoas que acham que vão alcançar a salvação pelos seus méritos. Porque outras religiões tentam achar a sua redenção através das boas obras, através de se fazer coisas, quando na palavra, quando a pregação do evangelho, quando toda a Bíblia diz que é pela graça, é Deus quem nos dá a salvação gratuitamente. Creia dessa forma, meu querido, porque não sou eu quem digo das minhas próprias palavras, é o evangelho, a palavra da verdade, na qual nós estamos alicerçados. Jesus morreu na cruz por você, para que você seja salvo, para que você tenha a vida eterna, como João 3,16 diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus é o sacrifício perfeito. Não há obra nenhuma que nós possamos fazer que possa adicionar perfeição a essa obra, porque o que ele fez é perfeito, é maravilhoso. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Fica uma outra pergunta. Nós buscamos ser cheios do Espírito Santo, meus irmãos? É interessante porque ele fala que, no versículo 16, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Nós buscamos ser cheios do Espírito Santo no nosso dia a dia? Porque Paulo nos adverte que se nós vivermos pelo Espírito, nós não satisfaremos as obras da carne. Então qual é o antídoto para que nós não satisfaçamos a nossa carne, os nossos desejos? Para que nós não venhamos agir como as pessoas que são guiadas pela carne, que andam em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, andam nas obras da carne, é o quê? É ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio deste Espírito, que Jesus promete que não nos deixaria órfãos e nos daria o Espírito Santo. É através deste Espírito que o próprio Cristo nos prometeu e nos deu, que nós podemos andar no Espírito. É através unicamente dele. É através unicamente do Espírito Santo. Então, meu querido, busque ser cheio do Espírito Santo. Medite na palavra do Senhor. Medite na palavra de Deus. Se você, às vezes, não gosta, não, mas eu não gosto muito de ler, meu querido, tem Bíblia em áudio, hoje tem Bíblia de tudo quanto é jeito, não tem como ter uma desculpa para não ouvir a palavra de Deus, para não ser guiado pelo Espírito Santo, para não viver pelo Espírito. Ore a Deus, peça vontade, peça sabedoria, porque Ele vai te dar. Ele promete isso na palavra. Então nós devemos viver buscando ser cheios desse Espírito, para que nós não satisfaçamos os nossos desejos, para que nós não vivamos segundo a carne, para que nós não tenhamos inveja, embriaguez, ódio, discórdia. Meus irmãos, não é só adultério que é pecado também, mas maldizer o próximo é pecado, como tá escrito na palavra. Coisas simples que muitas vezes nos escapam no nosso dia a dia também são pecado. E como nós podemos vencer as pequenas coisas que nós achamos pequenas, mas são pecado da mesma forma como as outras coisas que nós achamos, meu Deus, são grandes pecados? É tudo pecado, meu querido. E como nós podemos vencer e sermos pessoas que agradam ao Senhor? Através do Espírito Santo. Através da presença de Deus nas nossas vidas, que veio através de Cristo, através da promessa de Jesus. É através desse mesmo Espírito que
nós temos a fé para a salvação e a fé para praticar as boas obras. Não para sermos salvos, como eu já disse, mas porque somos salvos. É só através do Espírito Santo. Por isso, meu querido, nessa noite, eu quero falar para os irmãos: ore, busque, seja cheio do Espírito Santo, para que você não ande segundo as obras da carne, para que você não seja enganado, como os judaizantes tentaram enganar os gálatas, falando que através de fazer coisas eles eram salvos. É pelo Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Busque ser cheio dele, busque ser cheio da presença do Senhor. Porque nós só vencemos a carne através do poder deste Espírito, através do poder do Espírito Santo de Deus. A lei, ela foi insuficiente, ela era mandamento e as pessoas praticavam e continuavam a cair, porque a lei por si só não pode nos livrar. Porque o cumprimento da lei sem o Espírito Santo, ele não adianta de nada. Porque muitas pessoas às vezes não são cristãos e praticam boas coisas. Eles não adulteram, não falam mal do próximo, eles não roubam, não matam, mas eles não têm o Espírito Santo. Pela lógica dos judaizantes, através dessas pessoas fazerem essas coisas, eles seriam salvos. Mas não é esta a lógica de Deus. Não é essa a lógica, não é esse o evangelho que Paulo prega. Paulo prega que através do Espírito Santo nós faremos as obras da lei, mas não para que nós sejamos salvos por elas. Tanto que Paulo aqui ele fala no primeiro versículo que nós fomos chamados para a liberdade em Cristo, mas que nós não usemos dessa liberdade como desculpa para pecar. Através do Espírito Santo nós temos a liberdade em Jesus. Mas essa liberdade não nos dá a vazão para o pecado. Nós temos liberdade da morte eterna. Liberdade do jugo do pecado através de Cristo. E nós só podemos vencer as obras da carne verdadeiramente através de sermos cheios do Espírito Santo. Através do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque as obras, elas são infrutíferas se nós colocarmos a fé nas obras para nos salvarmos. Se nós fazemos coisas boas e não damos a glória a Deus, meu irmão, isso não adianta de nada. Isso não adianta de nada. Porque você está se colocando como o salvador da sua vida. Quando você faz as coisas, as boas obras, quando você obedece à lei e acha que nisso Deus vai te dar a salvação porque eu estou fazendo isso ou estou fazendo aquilo, você está errado, você não está dando a glória a Deus. Então faça as boas obras não para que você tenha a salvação. Vá contra as obras da carne não para que você seja salvo através disso, mas porque Deus já te salvou através de Jesus. Para que nós possamos dizer como Paulo: não mais vivo eu, não mais eu tentarei por mim mesmo, mas Cristo vive em mim. E porque Cristo vive em mim, porque Ele me salvou, eu farei as boas coisas, as boas obras. Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em nós, tudo o que nós fazemos é porque Ele já fez algo primeiro por nós, nos salvou. E como agradecimento, como rendição das nossas vidas, das nossas almas, nós fazemos as coisas porque o amamos, não para obtermos a salvação. E eu deixo essa mensagem para os irmãos: meu querido, seja cheio do Espírito Santo. Busque a presença de Deus na sua vida. Busque a presença do Senhor na sua vida. E não é garantia de que nós não passaremos por momentos difíceis, porque nós vamos passar por momentos difíceis. Mas é garantia de que no final nós temos a salvação e a vida eterna. E nós venceremos todas as coisas, porque Cristo já venceu por nós na cruz. Não porque você fez alguma coisa, mas porque Cristo já fez por você.
Então seja cheio do Espírito Santo. Viva a vida que Deus quer que você viva, que é a vida através do sacrifício de Jesus na cruz. Viva esta vida. Ore, peça a Deus, Deus, me encha do teu Espírito, para que eu possa andar em amor para com as pessoas, para que as pessoas olhem para mim e vejam que eu faço essas coisas. Mas você faz essas coisas? Não, mas eu faço porque eu já fui salvo. Você quer ouvir falar de Jesus? E que sejam essas oportunidades para pregar o amor de Deus. Que sejam essas as oportunidades para pregar a salvação através de Cristo. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. E eu agradeço a rica oportunidade de poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Que Deus possa os abençoar. Que o amor de Deus e a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, com você, hoje e para todo sempre. Amém. E amém. A paz do Senhor.